E aí, Ítalo? Bom, a gente está retornando aqui para esse equipamento. É um notebook NP550 XE da Samsung. O problema dele, a gente primeiro identificou pontos de oxidação nessa região aqui próximo a um componente. Esse componente ele estava em curto, a gente fez a medição e tinha identificado que ele estava em curto. Só que eu não tinha um componente para trocar e o vídeo ficou inconclusivo. A gente conseguiu aqui o componente. Outra unidade da GTEC tinha o componente e enviou para a gente. Ele facilitou muito o nosso serviço. Então eu vou colocar esse componente, vou fazer as medições e depois disso a gente vai ver se vai dar certo. E aí, Ítalo? Bom, eu coloquei o componente aqui, estou medindo aqui novamente. Eu vi que está apresentando uma resistência, mas como eu acabei de colocar, pode ser porque esse capacitor de tampa dele está quente e costuma apresentar resistência, mas pode ser que esteja ok. Ainda não vou testar porque está meio quente. Eu já vi que aqui, ó, nas fontes de 3 e 5, onde apresentava uma resistência fora do normal com o componente em curto, já não apresenta mais. Então eu vou esperar ele esfriar um pouquinho e aí depois eu vou testar. Deixa eu ver como que fica a resistência com a memória do cliente. Realmente a resistência com a memória do cliente ela é um pouco baixa. Eu tô querendo fazer teste primeiro com a minha memória, porque eu só tenho um componente desse. Então se isso aqui danificar de novo, eu não vou ter como liberar esse equipamento. Então eu vou testar com a minha memória e aí por conta da resistência é meio arriscado testar com a memória do cliente. Eu vou esperar ela esfriar um pouquinho e aí eu vou montar aqui mais ou menos na carcaça para testar. Bora. E aí, Ítalo? Bom, eu tinha colocado o componente e fiz alguns testes. Identifiquei que com o componente a tensão ela subia e depois começava a descer. E identifiquei que sem a memória e com o componente ele subia a tensão 1.2 normal, mas assim que a gente colocava a memória e tentava ligar, ele fechava o curto de novo no componente. Então eu tirei para preservar o componente, já que eu só tenho um, eu não posso arriscar com que ele queime, né? E aí eu fiz alguns outros testes. Nesse caso aqui, a única função desse componente é alimentar a placa com a memória com 1.2. E quem controla ele é o processador. Então o que eu fiz aqui, eu até pedi uma dica lá no grupo dos técnicos, eu injetei 1.2 aqui na alimentação da memória, nessa bobina de alimentação. Aí dá pra ver que ele consome um pouquinho. Aqui e aí eu liguei o equipamento. Deixa eu conectar a fonte aqui primeiro, esqueci. De novo, aqui injetando 1.2, liguei o equipamento, ele consome ali um pouquinho. A gente olha aqui, não dá imagem. Vou tentar de novo e ele fica piscando. Esse erro aqui de ficar piscando azul é erro de memória. Eu vou desligar e vou tentar de novo. Tentar assim do jeito mais seguro, porque aqui é difícil de mostrar. Vou tirar a fonte, colocar de novo. Tá, beleza. Tá consumindo ali, ligando. Ele consome um pouquinho ali, alimenta a memória com 1.2, mas mesmo alimentando a memória forçadamente, né, pela fonte assimétrica, o equipamento não reconhece a memória, não consegue ler, e o processador esquenta, mesmo ele estando piscando ali como se não tivesse ligado. Se a gente medir o resto do equipamento, dá para ver que todas as tensões estão presentes. Então, o que eu acho que aconteceu? Esse equipamento, possivelmente, ou essa memória ou a oxidação estragaram, né? Ou a memória estragou o controlador, ou a oxidação estragou a memória,
E nisso provavelmente entrou em curto e injetou uma tensão que não deveria no processador, porque o processador controla esse componente que vai alimentar aqui a memória e o processador que controla o slot de memória. E como entra em curto só quando eu conecto a memória, então esse equipamento provavelmente o processador está danificado. Eu não estou mostrando tudo para preservar meu componente, mas acho que eu vou mostrar aqui tudo sim. Eu vou tirar aqui, vou soldar o componente para mostrar para vocês o sintoma dele fora aqui do equipamento. Aqui eu estava fazendo os testes finais, mas eu já suspeito que seja processador. E aí, Ítalo? Bom, eu ia gravar aqui só para mostrar, mas eu já vi que danificou outro componente, ó. Só de conectar aqui, dá para ver que ele está em curto. Se a gente olhar aqui, ele entrou em curto total, o componente que a gente tinha trocado anteriormente. O segundo, né, que eu troquei. Então, mesmo o componente que eu tinha aqui, ele já já é inútil já. Nos meus testes aqui, para tentar mostrar o sintoma dele subindo os 1.2 volts sem a memória, ele já terminou de morrer, então infelizmente até o componente foi embora. Possivelmente a causa é o controlador de memória incluso no processador. Então nesse caso precisaria trocar o processador e nem sempre é viável, nesse caso aqui não é. Mas é isso, eu tentei mostrar aqui, não vai dar para mostrar, porque o componente entrou em curto de novo. E o equipamento, infelizmente, assim, repara, o processador todo unificado. E aí, pessoal, estamos aqui com o nosso técnico Ítalo. Ele tá aqui com esse equipamento. O que você vai fazer, Ítalo? Bom, eu tô com esse notebook, ele não liga, é um notebook Dell. Vou ver o modelo já já. A gente conecta a fonte aqui, acende. Já aperta o botão, nada acontece, não acende o LED aqui. Eu testei também na fonte assimétrica. A fonte assimétrica também acende. Dá um consumo baixo, 15, 0,15, 0,14 e nada, não. O botão não responde. Primeira vista não vi nada de estranho nele. Eu vou terminar de desmontar para fazer os testes principais. E aí, Ítalo? Bom, eu já fiz a análise visual, identifiquei aqui ó, que o SARA está bastante oxidado. Eu acho que é o conector da tela. Vem aqui. O próprio conector ele também está com um pouco de oxidação. Vem aqui. Eu já dei uma limpadinha aqui, mas ainda tem uns restinhos de oxidação. Então, primeira coisa aqui, ressoldar esse conector, ressoldar os componentes em volta aqui, que foram afetados pela oxidação. Depois disso eu vou tentar ligar o equipamento para ver se ele vai funcionar corretamente. E aí, Ítalo? Bom, depois da remoção de oxidação eu vi que ele não estava apresentando imagem, ele até mudou o sintoma, passou a ligar e não estava apresentando imagem. Então eu fiz a regravação da BIOS aqui na nossa máquina, no nosso XG Pro. E aí ele está fazendo a atualização da BIOS, porque essa BIOS que eu coloquei ela é limpa, ela vai regravar o ME e outros arquivos de BIOS que tem, por exemplo, o do SuperIO. Mas tudo indica que deu certo, que o equipamento voltou a ligar. Só vai terminar de fazer essa regravação aqui e aí a gente vai iniciar os testes. Mas era realmente a oxidação, provavelmente com a oxidação ele ficou tentando ligar e desligando. Ele já ressoldou aqui, já fiz a ressolda, tudo certinho. Provavelmente ficou tentando ligar e corrompeu a BIOS. Provavelmente foi o que aconteceu. Mas tudo indica que deu certo aqui. A gente vai agora iniciar os testes. Se não tiver nenhum problema, vai ser liberado para o cliente. E aí, Ítalo, deu certo? Bom, tá aqui, né? Funcionando corretamente. Depois da regravação de BIOS, ele atualizou todos os arquivos de ME e tal. E voltou a funcionar normalmente.
A gente está finalizando os testes aqui, agora o teste só na bateria, mas tudo indica que deu tudo certo e que vai ser liberado aqui com sucesso para o cliente.